volta com o artigo 7º da Constituição da República, de volta com os direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Vamos retomar a partir do inciso 13, só que vamos analisar não somente o inciso 13, mas também o 14, o 15 e o 16. Falam, de temas que estão relacionados, que estão correlacionados, tá? Estamos falando em termos práticos de duração da jornada de trabalho, de qual que é o padrão existente no Brasil, passou disso, tem hora extra, qual que é o valor mínimo da hora extra, tem que ter descanso remunerado uma vez por semana, sim, preferencialmente nos domingos, enfim, todas essas questões estão do inciso 13 até o inciso 16 da Constituição da República, tá? Do artigo 7º da Constituição. Vejam só o texto constitucional. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, qual é o padrão existente no Brasil? 8 horas por dia, 44 horas por semana, tá? Então, o padrão é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Passou disso, hora extra de no mínimo 50%, tá? É claro que a gente pode ter uma convenção coletiva, um acordo coletivo para reduzir a jornada de trabalho e para criar, inclusive, como serão as regras de compensação do horário de trabalho, caso isso seja necessário. O importante é perceber que existe um limite constitucional máximo, e esse limite constitucional máximo, ele não pode ser ultrapassado nem mesmo por convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Uma questão de direito constitucional aí importante, tá? Além disso, se eu estou falando de duração do trabalho, eu tenho uma categoria de trabalhadores, um tipo, melhor dizendo, de trabalhadores que se submetem a uma jornada diária menor, que são aqueles trabalhadores que desempenham funções de forma ininterrupta, que estão em turnos ininterruptos de revezamento. Exemplo, tá? Uma central de atendimento de uma seguradora, uma central de atendimento de uma companhia telefônica, tá? Eu não tenho um funcionamento no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, muitas vezes não é 24 horas. Os operadores de telemarketing, os atendentes que lá estão, vão trabalhar no máximo 6 horas por dia, por conta do disposto no artigo 7º, inciso 14. Vejam o texto do inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, para reduzir a jornada, obviamente, não para ultrapassar o limite máximo previsto na Constituição, tá? 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Preferencialmente e não necessariamente. Não existe a obrigação de ser no domingo. Preferencialmente nos domingos. Marquem o inciso 15, tá? De todos os incisos aqui, é o mais cobrado em concursos públicos. É o mais característico de diversos concursos públicos aí, tá? Vocês vão encontrar inúmeras questões envolvendo o inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E o inciso 16 é justamente o inciso que fala a respeito da hora extra, de no mínimo 50%. Remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. No mínimo, em 50% do normal. Então, a preocupação da Constituição foi instituir o mínimo. Se algum patrão, alguma empresa quiser pagar mais, 100%, 150%, fica a critério dele, tá? Existe um padrão mínimo. É claro que na prática é muito difícil disso acontecer, de ser adotado algo diferente do padrão mínimo, tá? Mas em uma questão de concurso, não se esqueçam, é no mínimo 50%. Grifem aí, no mínimo 50%, tá? Bem, para facilitar, qualquer tipo de questão referente ao assunto aí, eu preparei um esquema que resolve, todas as questões no âmbito do direito constitucional. É claro que no âmbito do direito do trabalho existem diversos outros detalhes, a serem abordados, tá? O importante para a Constituição e para o direito constitucional é o seguinte, regra geral, regra básica, 8 horas diárias e 44 semanais, tá?
Além disso, hora extra de 50% no mínimo, tá? Então, ó, 8 horas por dia e 44 semanais. Ah, professor, eu trabalho 8 horas por dia de segunda a sexta e eu tenho folga não só no domingo, mas também no sábado. Ah, então você é uma pessoa, em tese, beneficiada, porque você trabalha 40 horas semanais. Ah, mas o seu patrão pode exigir essas 4 horas semanais em um sábado, por exemplo? Poderia, tá? Mas aí é uma questão de política da respectiva empresa, enfim, cada empresa, né, com a sua respectiva peculiaridade, cada categoria também com a sua respectiva peculiaridade. O importante em termos de direito constitucional é vocês perceberem a regra máxima permitida pela Constituição: 8 horas por dia, 44 semanais, tá? Ah, e para os trabalhadores que estão, né, que desempenham um trabalho em turno ininterrupto de revezamento, 6 horas por dia e, consequentemente, 36 horas semanais. Afinal de contas, eu sempre vou ter um dia que é o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, tá? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, 6 dias e o máximo que eu posso trabalhar são 6 horas por dia, eu vou ter uma jornada semanal máxima de 36 horas semanais, tá? Passou disso, hora extra de no mínimo 50%. Então, em termos de direito constitucional, o importante é isso aqui, é perceber essa regra geral, qual que é o limite máximo instituído pela Constituição. Passou disso, eu tenho hora extra de no mínimo 50%. Agora, no âmbito do direito do trabalho, existem diversas considerações a serem observadas sobre o tema, a serem observadas, né, no âmbito aí da duração do trabalho. Só que aí não vai ser objeto da atual aula, não vai ser objeto do direito constitucional, e sim do direito do trabalho, ok? Ó, com isso, a gente finaliza o presente vídeo. Vimos aí o inciso 13, o 14, o 15 e o 16. Cuidado com o 15. É básico, tá? Mas muita gente acaba errando a questão por falta de atenção, tá? Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Depois não digam que eu não avisei, tá? É muito comum, sempre depois de um concurso eu recebo e-mail, mensagem, enfim, qualquer tipo, né, de comunicado. E, professor, acredita que eu errei o artigo 7º, inciso 15? Eu não percebi que lá na questão estava obrigatoriamente, necessariamente, passou desapercebido? Atenção, tá? É uma questão muito comum aí em concursos públicos, e errar uma questão dessa é entregar ponto de graça, tá? É realmente aí cometer uma bobeira muito grande em um concurso público, tá? Então, atenção com o artigo 7º, inciso 15, e não só com o inciso 15, com os demais incisos também. É um tema aí, né, relevante no âmbito do direito do trabalho e que começa a ser tratado na própria Constituição e pelo próprio direito constitucional, mas sempre com essa limitação, né, de uma maneira genérica e não detalhando tudo que existe. Afinal de contas, isso vai ser objeto das aulas de direito do trabalho, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade ao artigo 7º da Constituição.